Baixo. Eba! Ah! Conseguindo me ver! Viva! Finalmente a captura da luz. Tinha que ser como uma fotógrafa isso, né? Muito bom. Muito bem, reunidos todos agora. Foi bom porque aí o pessoal também pode chegar. Olha, já estamos aí com uma porção de gente. Agora sim, vamos lá. Bora? Você não vai falar nada? Vou falar. Eu estava te admirando. Gente, deixa eu contar para vocês como é que eu conheci Denise, né? Para a gente começar essa live aqui. Conheci Denise em Búzios, fui fazer uma oficina de aquarela em Búzios, lá na Arte 4. A galera de Búzios aí tem algumas pessoas fizeram essa oficina comigo. Mas aí não conheci Denise nessa oficina. Eu acho que Denise teve algum compromisso, não sei, a gente não se encontrou, que foi paralelo ao circuito de arte de Búzios, né? E aí eu conheci primeiro o trabalho da Denise, que eu fui numa exposição e tinha uma foto maravilhosa dela e fiquei encantada. E aí, no final do ano, eu voltei em Búzios para fazer uma exposição junto com a Adriana Nischke, Voar, lá na Arte 4. E aí, na vernissage, a gente se conheceu e daí a afinidade, essas coisas que a gente não explica de energia e tal, estamos aqui. E fazemos parte aí do coletivo Bebê Arte Ipanema. E Denise, essa semana, entrou para o coletivo Contemporâneos também, engrandecendo aí a galera da fotografia do Contemporâneos. Não é isso? Olha, é isso, e é uma coisa incrível, né? Essa energia, essa empatia que eu chamo, que a gente sente por poucas pessoas. Não são tantas. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, tenho facilidade em me comunicar, em me relacionar, mas essa empatia, essa coisa da energia é uma coisa inexplicável e que a gente sente por algumas pessoas. E eu senti por você e pelo teu trabalho logo de começo, quando eu te conheci, quer dizer, já tinha olhado ele na internet, mas quando eu te conheci aqui nessa exposição, né? E de lá para cá, eu até brinquei com você, olha, tem uma casa aqui do lado para alugar, por que você não aluga? Lembra disso? Né? Lembro. Que você falou, quem sabe eu alugo uma casa em Búzios. Eu falei, então, aqui do meu lado, vem ser minha vizinha, né? Então houve uma empatia desde lá, não é? Foi. Eu tenho muita vontade de morar em Búzios. Ah, é muito bom. Morar em Búzios é um presente. É um presente na vida. É. Mas eu te agradeço muitíssimo pela live, né, para poder falar um pouco do meu trabalho, da minha vida, para essas pessoas que estão aqui, algumas já conhecem, outras nem tanto, e também para fazer parte agora do coletivo Contemporâneos, né? Para mim é tudo muito novo, a fotografia mudou muito nos últimos 25 anos, digamos, e eu estou agora, faz um ano, voltando a ser uma fotógrafa profissional, trabalhar com fotografia, e então o seu convite, nossa, estou muito feliz mesmo, muito contente. E eu muito contente de te receber aqui. Então vamos começar a falar, porque essa a gente tem muito assunto, e inclusive eu e Denise a gente decidiu que vai rolar depois uma live, porque não dá para falar tudo numa live só. E vocês vão perceber que a Denise tem histórias assim fantásticas para contar. Mas a gente vai começar agora contando um pouco como é que foi esse começo, Denise, como é que foi, o que que você fazia antes e como você foi para a fotografia, para o mergulho. Então, aquela história de tudo aconteceu de repente. Eu sou psicóloga de formação, sempre gostei da ideia de ser psicóloga, me tornei, estudei psicologia por pura vocação. Eu sempre tive essa coisa de olhar o outro profundamente e gosto disso até hoje, né? Quer dizer, mesmo agora sendo fotógrafa profissionalmente. Mas aí, a uma certa altura da minha vida, eu comecei a mergulhar e virei fotógrafa. Mas eu achei que o legal, eu comecei a pensar como é que eu ia levar essa live hoje. E eu acho que é legal eu contar da influência que os meus pais tiveram na minha vida. Porque o meu pai, ele era médico
e ele adorava viajar. Ele pensou em ser médico da Marinha. Não foi, né? Mas ele pensou, de tanto que ele gostava de viajar. E é esse amor que ele tinha pelas viagens, essa vontade, e nos fez viajar desde muito cedo, trouxe para mim também esse lado de gostar de viajar e gostar de aventura. Na época, ele tinha as revistas National Geographic, americana, que não existia aqui no Brasil, a nacional, e eu olhava aqueles lugares exóticos, Madagascar, Galápagos, e isso aí foi criando em mim o tom aventureiro, que eu sou muito aventureira até hoje. E a minha mãe, por sua vez, ela era paisagista. Então, ela tinha toda essa questão estética das flores, da natureza. Então, eu percebo que juntando esses dois, pai e mãe, natureza, viagem, exótico, foi que eu me tornei essa pessoa que eu sou, né? Porque a gente está falando de uma criação que eu tive, não para ser isso, eu tive uma criação para não trabalhar e simplesmente assim ser esposa. E eu até casei quando eu tinha 21 anos, com 23 eu separei, e foi aí que tudo começou a acontecer. Eu comecei a mergulhar, e depois de um ano de mergulho eu comecei a fotografar. Então é interessante assim ver como esse começo, como pai e mãe da gente, né, é tão determinante na nossa vida. E faz a gente seguir caminhos que você nem pensava em seguir, né? Que foi o caso meu, do mergulho e da fotografia. E quando eu comecei a mergulhar, a gente está falando aí de 1986, né? O mergulho no Brasil era completamente diferente do que é hoje. Não tinham barcos de mergulho, tudo era uma aventura. Para a gente ir em Abrolhos, era uma viagem quase de loucos, passar 3 dias em Abrolhos, né? E o próprio equipamento, a garrafa de mergulho, tinha uma manivelinha assim do lado, em que a gente, quando começava a mergulhar, aí o ar ficava um pouco mais pesado, assim, e aí a gente sabia que a garrafa estava acabando. Você puxava essa manivela e entrava no que se chama na reserva do ar da garrafa, e sabia que tinha que voltar para o barco. Então você vê que coisa incrível, quer dizer, como era aventureiro, diferente. Hoje tem computador, tem manômetro para ver quanto ar você tem na garrafa, e naquela época não tinha nada disso, né? Fotógrafas mulheres, fotógrafas submarinas, naquela época tinham 4. Hoje eu estava rememorando com meu marido quantas mulheres nós éramos. 4 mulheres. Então, quer dizer, tudo era assim, muito aventureiro, muito difícil, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas eu adoro nas minhas viagens não saber o que vai acontecer amanhã, ou que peixe que eu vou ver, como que vai ser o mergulho, quer dizer, esse aspecto diferente, né, que às vezes as pessoas conseguem, querem ter uma coisa mais programada, né? Eu já gosto mesmo dessa coisa da aventura, né? Há quanto tempo já que você mergulha? Só para ter uma ideia. Agora fica chato, né? Porque eu tô com 60. Eu comecei a mergulhar em 1985, mais ou menos. Comecei a fotografar em 1986. Naquela época, como eu disse, quer dizer, não tinha quase ninguém fazendo fotografia submarina, e eu fui convidada para trabalhar numa revista, né? Então fazia matéria técnica mensalmente. Depois comecei a fazer matéria de turismo. Nessa altura eu larguei o consultório e aí fiz a minha primeira exposição no MIS, né? E é interessante isso como mudou, né? Porque eu fiz a primeira exposição no MIS, a segunda no MIS, a terceira no SESC, a quarta não sei aonde. Quando eu fui ver, quer dizer assim, a fotografia tinha tomado conta da minha vida, né? Eu já era uma fotógrafa, só fazia viagem pelo Brasil e pelo mundo para poder fazer fotografia submarina, né? E deixa eu te contar, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi? Você ficou com medo, assim, a primeira exposição que você fez, como é que foi isso? Como é que você chegou, por exemplo, no Museu da Imagem e do Som? Olha, que graça, obrigada. Na verdade, é uma época que era muito diferente, né, Lu? Não é como hoje, as dificuldades eram outras, em termos de como conseguir o seu espaço dentro da fotografia. A primeira exposição do MIS, eu tinha uma paciente, a Marli, que me via sempre com aquele equipamento de foto
na sala que a gente fazia a sessão. E ela trabalhava na Secretaria da Cultura. E ela falou para mim, você quer fazer uma exposição? E eu me lembro que eu falei assim, mas meu Deus, eu não tenho nem número de fotos para fazer uma exposição. Convidei até um amigo meu da escola de mergulho, que me ajudou muito, tanto a escola de mergulho, quanto esse cara, porque também não tinha professor de fotografia naquela época, nada, né? E aí a gente foi fazer essa primeira exposição. Então você pergunta assim, você ficou ansiosa, ficou com medo? Não, porque eu não tinha ainda uma preocupação. Talvez se hoje eu fosse fazer uma exposição no MIS, aí sim eu teria preocupação, como tive em outras tantas que eu fiz depois. Mas nas primeiras, não. Eu ia muito solta, muito tranquila, porque era quase uma diversão. Eu ainda não era uma fotógrafa, digamos, profissional. Eu estava me profissionalizando, né? Então a tua responsabilidade é muito menor. Então você acha que quanto mais técnica e quanto mais estrada você tem, no seu caso, quanto mais mergulho, a responsabilidade aumenta, o critério é maior. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem mais responsabilidade em relação ao público, né? As pessoas, como muitas aqui, me falam, né? Aí, admiro o seu trabalho. Então, quando você sente que o seu trabalho tem uma importância social e tudo isso, você se sente mais responsável pelo que você apresenta, com certeza, né? A Elô está perguntando se eu já fiz curso de fotografia. Não, eu nunca fiz curso de fotografia. Quando eu ganhei a câmera de fotografia submarina, eu peguei um professor particular, porque eu não sabia nem o que era um diafragma. A gente está falando da época do filme, não era digital. E esse professor também foi muito legal comigo, porque ele falou para mim assim, qual é o seu objetivo na fotografia? E eu falei assim, meu objetivo? É passar o tempo, é me divertir. Ele falou, então eu não posso dar aula para você. Porque eu só dou aula para gente que quer ir para frente. No seu caso, se você não quiser fazer parte da National Geographic, eu não vou dar aula para você. E foi um empurrão enorme, entendeu? Porque aí eu senti aquele desafio. Não, eu vou chegar lá. E aí eu realmente, quer dizer, me esforcei para me tornar uma boa fotógrafa, né? Que máximo, que máximo. É. Me conta, E assim, assim, desse começo, né? Porque eu, por exemplo, eu lembro assim que a Paula, antes de eu te perguntar isso, a Paula está perguntando aqui, você indicaria algum curso de fotografia? Peraí, só um minutinho que subiu. Online para iniciantes? olha, eu estou querendo fazer online, mas você quer fazer curso submarino ou curso fora d'água? Precisa ver isso, né? Quer dizer, se é foto sub, se não é foto sub, para eu poder responder. Que graça. Como eu estava falando aqui, eu sempre gostei dessa parte, por exemplo, de biologia marinha e sempre tive curiosidade de fazer mergulho, mas sempre tive muito medo de fazer mergulho. Então Mas eu também. Mas eu também. Eu vim mergulhar aqui em Búzios, né? Minha irmã vai lembrar dessa história, ela está aí com a gente. E a gente tem uma casa aqui em Búzios há 45 anos já, né? Então eu vim aqui fazer meu primeiro curso de mergulho e não tinha piscina na época, era direto a saída para o mar. E aí fizemos o teórico e fomos para o mar, na praia de João Fernandinho. E chegamos lá, eu fui para o mar, assim, né? 3 metros de profundidade, e o instrutor quando estava lá embaixo, tal, tudo bem. Aí eu falei, não estou bem. Subi, falei, para ele, estou com medo, estou com muito medo, não estou bem. Não posso te ajudar. Você tem que aprender a se virar sozinha. Aí eu desci outra vez e tal, e tentei continuar. Aí subi outra vez, falei com o cara, e ele, não vou te ajudar. Você tem que se virar sozinha. Desce e fica lá embaixo. Caramba, eu, hein? Cheguei lá embaixo, larguei todo o equipamento e fui embora para a praia nadando. O cara ficou uma fera. E a minha irmã, que acabou de falar que lembra, né? Quando eu cheguei em casa, toda chateada, assim, gente, meu curso foi um fracasso. Aí a minha irmã falou assim, Dê, você tem que entender que a gente não dá para tudo. Então foi uma frustração enorme. Nunca ninguém poderia imaginar que eu ia virar uma fotógrafa submarina, com aquele início, assim, pífio, terrível, né? E foi muito tempo, demorou muito tempo para eu conseguir perder o medo. Mas por que você quis perder esse medo? Por que você quis? Qual foi a motivação para você enfrentar esse medo? Foi a paixão pelo fundo do mar.
Porque realmente, quando você começa a mergulhar, você começa a perceber um outro mundo, é um mundo que não existe. Oi, Flavinha. Não existe esse mundo, né? É uma coisa que só quem mergulha pode entrar em contato. Você fica envolto na água. As suas sensações são completamente diferentes. Você não conversa. Os sons são uns tlec, tlec, tlec que os caranguejos ficam fazendo. Enfim, é tudo muito diferente e absolutamente apaixonante, né? Que se todo mundo gosta de ver a fotografia submarina, imagina então quando você está lá embaixo fazendo toda essa vivência. É uma coisa fantástica, né? Eu sempre digo, acho que as pessoas têm que tentar pelo menos uma vez, porque é fantástico, né? É fantástico. Os mergulhadores que estão aqui, com certeza. Oi, Silvinha! Os mergulhadores que estão aqui, com certeza todos eles sabem o quanto a vida mudou depois de virar mergulhador. É fantástico. O Fábio está perguntando aqui quais os perigos que você já passou fotografando. Olha, deixa eu falar uma coisa assim, perigo realmente, eu nunca passei, né? Porque perigo é aquela coisa que você se safou por pouco. Não, isso aí eu nunca passei, mas eu já tive muitas histórias. Mas eu queria, antes de contar das histórias mais emocionantes, assim, eu queria contar uma história que eu acho que foi importante na minha carreira como fotógrafa fora d'água. Eu não sei o quanto as pessoas que estão assistindo conhecem, mas a gente tem aqui o Atol das Rocas. O Atol das Rocas fica depois de Fernando de Noronha. É um comprido de areia, assim, com pedras por baixo. Você lá tem só uma casinha que ficam 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem ser pesquisadores, fotógrafos, mas só pessoas autorizadas. E você vai para lá com um barco, ou um veleiro, ou um barco a motor, e você fica 20 dias. Ou você volta no mesmo dia, ou você fica 20 dias, né? Conforme o que está combinado. E você fica 20 dias sem poder voltar para a terra, não tem barco. Você fica 20 dias no meio do oceano. Então, é uma coisa assim que mexe demais com a gente, né? Com a gente pessoa, porque você fica 20 dias com 3 pessoas desconhecidas, sem poder voltar para a Terra e no meio de um lugar que é um paraíso. Esse ponto foi determinante na minha carreira, porque a partir de Atol das Rocas, eu resolvi também me tornar uma fotógrafa fora d'água. Porque os lugares que eu visitava eram tão lindos e a câmera submarina, ela era muito precária para tirar a beleza fora d'água, né? Então eu queria contar esse ponto, porque eu acho que esse ponto foi muito importante. Foi uma espécie de isolamento social. Mas No paraíso. muito bem colocado. No paraíso. Não é bom, mas aqui em Búzios também é um isolamento social no paraíso. Não tenho como reclamar. Mas agora, você, nesse momento de pandemia, você tem mergulhado, não, né? Não, mergulhado não, mas eu tenho aproveitado muito fotograficamente falando. As praias estão desertas, né? Então estão lindas. Eu e o meu marido, a gente passeia muito aqui. Ele é um companheirão, também faz foto, cuida do pós-processamento. Então a gente está aproveitando muito para fazer esse monte de coisas. Eu estou desenvolvendo 2 trabalhos autorais que eu estou apostando muito neles, estão ficando demais. E acho que a pandemia, o isolamento social, ela permitiu, como a gente não tem as atividades, tantas atividades fora, ela permitiu com que eu buscasse coisas para fazer, né? Grande fotografia, né? Grande horta. Olha, a Flávia Mergulhão é uma companheira nossa, né? Está falando do horta, que é muito importante para todo mundo. Ele é chefe dos jurados do Campeonato de Fotografia Submarina, né? Brasileiro. E então eu acho que a pandemia e o isolamento permitiu exatamente isso, que a gente Renato não pode contar o que hein? Ana, o Bilo não está nem aqui, porque ele está ali com a Afonso e com o Horta, viu?
Então, o isolamento social, só voltando para finalizar, eu acho que possibilitou isso. A gente está aproveitando, está fazendo fotos lindíssimas de Búzios que eu nunca tinha feito. Resolvi fazer 2 trabalhos autorais que eu fui sacando aí no meio da pandemia. E então, assim, mergulho não tem, mas tem fotografia, né? A Helena está te perguntando qual foi o fundo de mar que mais te impressionou. Olha, o fundo de mar que mais impressionou é sempre muito difícil de falar. Por quê? Nós somos emoção, né? Então, você nunca está num lugar simplesmente fotografando ou olhando. Você está acompanhado. Por exemplo, a primeira viagem que eu e meu marido fizemos foi para o Tahiti. Foi maravilhosa, mas foi maravilhosa? Será que foi o melhor fundo do mar? Mas eu estava tão apaixonada. Você já imaginou o que é ir com o seu marido, recém começo de relacionamento, para o Tahiti, fotografar aquelas coisas lindíssimas, ficar nas palafitas, sabe? Então é difícil você falar, uma viagem foi boa, um mergulho me tocou. Agora, na verdade, o lado de lá, o lado de Pacífico, de Índico, são mergulhos mais impactantes, né? O fundo do mar é mais impactante nesses lugares pela flora, pela fauna, os peixes são mais coloridos, né? Então, assim, a gente tem o Mar Vermelho, a gente tem o Bali, tem a Austrália. Austrália também, Helena, mas a Austrália, eu vou contar o que aconteceu comigo na Austrália. Eu fiquei 1 mês na Austrália. E o mau tempo foi me percorrendo. Eu fui de sul a norte da Austrália, o melhor mergulho é no nordeste da Austrália, né? E lá fui eu, 1 mês na Austrália. E aí, quando eu fui pegar o barco para ir para a Grande Barreira de Corais, a gente faz um tipo de mergulho que é liveaboard, chama. Não é todo mundo que conhece. A gente entra no barco, isso é só para mergulhador mesmo, e fica 1 semana no barco. Para quê? Para você poder ir nos lugares mais distantes, quer dizer, você sai de um ponto, por exemplo, da costa e anda 200 quilômetros e faz os mergulhos a partir daqueles 200. E na volta, no último dia, você tá no barco outra vez e volta aqueles 200. Bom, era tufão categoria 4. Nós entramos no barco, estamos no meio da viagem, o tufão começou. Nossa. Gente, olha, foi o pior mar que eu peguei na minha vida. O medo que eu tinha de não voltar, eu só pensava na minha mãe, que a minha mãe, assim, odiava a minha vida aventureira. Mas o que eu estou fazendo aqui? Ela tinha razão, vou morrer aqui nesse meio do mar, para quê? Para ver uma meia dúzia de peixe. Olha, foi uma experiência terrível. A gente na cama tinha que se segurar, porque são beliches pequenininhos, tinha que se segurar de tanto que o barco pulava. E aí chegamos lá, também seria o primeiro mergulho para alimentar tubarão da minha vida, né? Chegamos lá, todo mundo fraco, cansado, depois de 12 horas viajando, num estado assim, né, deplorável. Aí o instrutor falou assim, bom, vamos mergulhar, alimentar tubarão. E aí ele falou, a Denise vai primeiro, né, antes dos outros mergulhadores, porque como ela vai fotografar, então ela vai entrar na água primeiro. Olha, era a minha primeira vez, né? Aí estamos eu e ele nos equipando, ele falou para mim, vai na frente. Eu falei, não, eu não vou, eu não tenho coragem de ir na frente, vai você na frente. Mas é uma fantasia que a gente tem. Os tubarões são muito bonzinhos, tirando o tubarão branco, algumas espécies que são agressivas. O tubarão é muito bonzinho, não faz nada, a gente dá comida, fotografa, não acontece absolutamente nada. Mas essa experiência da Austrália foi terrível para mim. Juro, tufão categoria 4, ó, espero que nunca mais, viu? Nunca mais mesmo. É assim, quando você passa esses perrengues, assim, esses perigos, não te dá depois eu vou fazer essa viagem, ou assim, simplesmente, quando você marca, você já tem um projeto, você marca a viagem, isso sublima e você se joga de novo e entra no projeto. Olha, é isso que eu digo, eu sou muito aventureira, né? Eu já tive várias situações que é isso que eu digo, quer dizer, não é um risco real, é um risco que acontece, né? Isso você pode atravessar a rua e morrer atropelada. Quer dizer, eu estava lá, a gente saiu, estava no meio do mar quando o tufão entrou, né? São alguns anos atrás, tipo, sei lá, 20 anos atrás, então não tinha
o Indiguru, essas coisas com tanta precisão como tem hoje, porque hoje em dia a gente vê no celular e aí a gente já também não se arrisca, né? E olha, não, eu vou e vou outra vez e não tem problema nenhum, já tive várias experiências, vou contar mais uma que foi ótima também. Uhum. Eu fui passar 3 meses na África do Sul. Eu estava nessa época fotografando também submarina aí fora d'água, mas fazendo um trabalho de um teste de um filme, o ECMVS, para Kodak. Então, lá fui eu com meu monte de filme, né? Caixas e caixas de isopor para levar os filmes, porque eram 3 meses de viagem. E comecei pela África do Sul e fiz lá os safaris, que particularmente gosto muito mais do nosso Pantanal do que da África do Sul. E aí, depois disso, fiz um mergulhinho ali em Cape Town, né, na cidade do Cabo, que é onde tem o tubarão branco. Fiz um mergulhinho onde supostamente o tubarão branco não estava. E depois eu fui para a costa do lado direito da África do Sul para fazer um outro mergulho. Nesse outro mergulho, já a saída que eles têm para o mar já é uma saída muito diferente. É um barco inflável muito grande e os mergulhadores é que empurram o barco. Então, todos ficamos para fora, nas bananas do barco, empurrando no quebra-mola, no quebra-onda, né? E depois, quando a gente ultrapassa o quebra-onda, você tem que jogar o seu equipamento e você para dentro, e aí sai para o mergulho e tal. E aí o mergulho é ao longo da praia. E eu avisei o meu instrutor que eu estava com pouco ar. Então, que eu ia mergulhar e que provavelmente o meu ar ia acabar antes. E lá, como eu disse antes, quer dizer, uma região de tubarão. Não é uma região de tubarão branco, mas é vizinho, né? É como se fosse o Búzios Cabo Frio, né? Mais ou menos. Bom, aí estamos mergulhando, meu ar acabou e ele falou, não tem problema, quando acabar você sobe e vai para o barco. Ah, então tá bem. Subi, olhei para cima, olhei para o outro lado, cadê o barco? Não tinha barco. O barco tinha ido embora. E a gente sabe que o que atrai o tubarão é aquele movimento nosso das perninhas para baixo. Então estava todo mundo mergulhando lá embaixo, o dive master e todo mundo, e eu lá em cima com a perninha assim, e sem poder afundar, porque eu não tinha mais ar, né? E nada de barco, e nada de barco. Foi uma cena, assim, grotesca, porque aí todo mundo começou a subir, acabou o ar de todo mundo, né? E o barco não tinha, ele tinha ido embora, coisa de africano, de brasileiro, foi tomar um cafezinho, volto já, né? E foi assim, quando o instrutor viu, o instrutor ainda falou assim, bom, vamos nadando, mantendo a calma, vamos para a praia, não há problema, todo mundo apavoradíssimo. Não aconteceu nada, nós ganhamos um dia de mergulho, né, por causa disso, mas não aconteceu nada. Então é isso que eu digo, nunca eu passei uma situação realmente de risco, foram só situações tensas, né? Só tipo assim, o piloto do barco pirar e ir embora e deixar vocês lá. Exato. E ó, não foi uma vez só, uma vez em Recife também, o cara foi embora. Também, a mesma coisa, viu? Meu Deus. Então, a Ana perguntou primeiro sobre Arraial do Cabo, depois a Márcia sobre Búzios. Então, assim, se você pode falar para a gente os lugares que você indica para fazer mergulho e fotografia em Arraial do Cabo e Búzios. Aqui no nosso litoral, né, litoral do Rio, Búzios é muito melhor do que o resto. O que acontece é que a ilha que a gente mergulha, que é a Ilha da Âncora, fica a 40 minutos de navegação no mar aberto. E isso faz o quê? Que nem sempre dê para mergulhar. O mar bate, tem muita gente que enjoa, essa coisa toda. Agora, é muito melhor do que Arraial do Cabo e Cabo Frio. Só que Arraial do Cabo e Cabo Frio, o mergulho é certo. É Bahia, então a pessoa sai, já tem na baiazinha lá e mergulha, né? Então esse é o problema. Agora, se quiser fazer boas fotos, tem que vir para Búzios mesmo. Deixa eu ver aqui que agora escreveram. Foi a Cláudia. Acho que quando viajamos, ficamos tão entusiasmados que vibramos em outra sintonia e isso nos protege. É verdade, é verdade. Positivo. É uma coisa de felicidade, né? Olha, eu vou contar mais uma historinha. Conta. Aí nós fomos para Bali, eu e meu marido, né? E fomos passar um mês em Bali. E fizemos os mergulhos, que são os melhores. Tá.
os melhores, que é no nordeste de Bali, numa área chamada Tulamben. Mergulho fácil, gostoso, cheio de vida bonita, vida macro, naufrágio, tudo muito colorido. Os hotéis baratíssimos, hotéis 5 estrelas. Olha, maravilhoso. Mas lá no sul de Bali, que forma um canal entre Bali e as Ilhas Komodo ali, né? Tem um mergulho para ver peixe-lua. Tem até um amigo nosso aqui, Daniel Botelho, nosso querido fotógrafo, conhecidíssimo, acho que no momento o melhor fotógrafo submarino do Brasil, e ele tem altas fotos desse peixe-lua. E nós fomos para ver esse peixe-lua, num lugar chamado Nusa Penida, que é uma ilha, né? Aí fomos lá e estamos equipando e tal, entramos no barco, aí o instrutor fala assim, olha, gente, é importante vocês ficarem muito atentos com a correnteza que leva para baixo. Eu não estou sabendo nada, Daniel, querido, da correnteza que leva para baixo. Então ele explica que é um espiral e esse espiral engole o mergulhador. Putz, eu olhei já para o meu marido, para o Horta, falei assim, caramba, que é isso? Não sei se eu quero ir morrendo de medo. Que peixe-lua, o caramba, não quero nem saber. Não, vamos, estava eu, o Horta e um outro cliente lá, um inglês, né? Conversamos os três, bom, tudo bem. E aí o instrutor falou, olha, nós vamos fazer um mergulho ao longo, assim, da costa da ilha, e quando chegar a uma certa altura, eu vou fazer um sinal para vocês, e vocês têm que virar à esquerda, junto comigo. Olha, mas é muito importante, porque a correnteza, se vai reto, eu não consigo resgatar vocês. Nossa. Olha, eu desci já assim, sem a menor vontade. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, é um mergulho tenso. Você me diz, fotografar? Eu não queria nem fotografar. Eu já não queria câmera, não queria coisa nenhuma. Descemos, o meu marido também levou a câmera. Pois é, imagina, um estresse danado, né? Aí descemos, que é até uma coisa importante. Imagina, o equipamento de mergulho para a gente é como se a gente não sentisse, né? Porque a gente tem que ficar completamente ligado em fazer fotografia. Então, essa afinidade com o equipamento de mergulho é total, é como se fosse a nossa pele. Bom, tudo bem, descemos, eu toda hora ficava olhando para ver se eu achava lá o tal do redemoinho que ia me levar para baixo, né? E estamos lá mergulhando, mergulho com correnteza, e estamos indo. A uma certa altura, o instrutor faz o anúncio que ali para frente ia virar à esquerda. O inglês, não sei o que aconteceu com o inglês, veio rolando por causa da correnteza. E o que aconteceu com o inglês? Ele foi encaixar em cima da minha cabeça, com as pernas da minha câmera fotográfica, e eu assim, querendo me desvencilhar do inglês, entendeu? Não tinha jeito. Bom, joguei o inglês, preocupado que ele tivesse tirado a minha caixa estanque, quebrado meu equipamento, quando eu vejo, perdi a passagem de entrar à esquerda. Falei, agora quero ver como é que eu vou fazer para voltar. Bom, foi um mergulho super estressante, naturalmente que eu consegui voltar, estou eu aqui, né, inteirinha da Silva, mas foi super estressante. Cheguei no barco, falei para o meu marido, para mim, acabou. Não quero ver peixe-lua, não venho amanhã, eu não venho. Se quiser, você fica à vontade, chega, eu quero voltar para as águas tranquilas, né? Muito bom, muito. Depois desse relato todo, eu tenho certeza que todo mundo vai ver a fotografia subaquática com outros olhos. É verdade, viu? Você está rindo, Daniel? O Daniel está rindo. O Daniel tem altas fotos de peixe-lua. Quanta correnteza que ele já não pegou lá. Tá certo. Mas olha, Lu, é verdade. A fotografia submarina é uma fotografia muito técnica. A gente precisa do flash para poder iluminar as coisas, os assuntos que a gente vai fotografar, porque abaixo da água vai tendo uma absorção da cor. Então, a cor que a gente vê debaixo d'água não é a cor natural. Né? Quando você joga o flash, aí volta a cor. Quando você joga um flash, cria muita sombra. Então, a gente tem que fotografar com 2 flashes. Então, você imagina a gente lá embaixo, com todo esse equipamento de mergulho, regulador respirando, nadadeira, lastro, colete, garrafa. Quando a gente vai mais fundo e com o tempo, a garrafa vai te levando para cima, você precisa ter ar no seu colete, vai esvaziando o colete.
e toda a técnica e atenção da fotografia. Né? Porque para você fazer uma boa foto, você precisa achar o peixe, por exemplo, encarar o peixe, ver aonde você vai fazer a foto, escolher o fundo, olhar a sua câmera, arrumar a câmera. Então, realmente, a fotografia submarina tinha que valer o dobro ou o triplo. Então, eu já acho assim a fotografia. Eu sou apaixonada por fotografia, né? Eu acho assim, que é uma técnica que realmente, ela, além de atravessar gerações, né, não são todas as pessoas que sabem fazer uma boa fotografia. Agora, É, a fotografia subaquática, para mim já era uma coisa de outro mundo. Agora, então, querido, eu estou chegando em Atlantis. E você não é deste mundo, você realmente é uma sereia ou algum ser místico, você é mística, Denise, porque assim, são tantos fatores para você tomar são. conta. E É assim, eu verdade, é ainda não verdade. tirei a história do tubarão da minha cabeça, entendeu? Oh, mas são muitos, hein? São muitas histórias de tubarão, são muitas, são várias, todas boas, é isso que eu digo. Nada aconteceu na minha vida que eu pudesse dizer perigoso, mas são muitas histórias divertidas, viu? É só Olha, voltando aqui que perguntaram perguntaram aí, né? sobre o curso para Não, iniciantes, então, é fotografia submarina ou fotografia fora d'água? fora d'água. Olha, eu estou querendo desenvolver aqui em Búzios curso de fotografia com celular. Porque eu sinto, eu dei um curso lá na Arte 4, na Galeria dos Nossos Queridos, o ano passado. E Uhum. metade do grupo não aproveitou, porque queria mesmo era fotografia com o celular. Então, eu estou pensando em dar fotografia de celular, porque você pode muito bem trabalhar a composição, trabalhar uma série de assuntos fotográficos mesmo com o celular. Uhum. E Deixa eu falar aqui sobre. você pensa em fazer isso online também? Eu acho que sim, sim. Agora, queria responder aqui, não sei só o nome da pessoa que não acompanhei, qual foi a maior profundidade que eu já mergulhei. Veja, o que eu gosto de fotografar está a 20 metros, mais ou menos, né? Não é um mergulho profundo para nós. 20 metros é uma coisa tranquila para mergulhador. Entre 15 e 20 metros é onde estão a maior variedade de fauna. Agora, qual foi a maior profundidade que eu fui? Eu já fui a 50 metros, já fui em naufrágios profundos, porque também tem uma outra agravante do mergulho, né? Que não só a questão do equipamento e a questão da fotografia como volume de equipamento. Tem também o tempo que a gente pode ficar lá embaixo, né? Que é razão da profundidade que a gente está e do consumo de ar que a gente tem. E para isso, olha aí, o Álvaro também, um amigo nosso querido do coração, 20 metros são 7 andares de altura. Né? Nossa. Mas você sabe, né, Álvaro, 20 metros para a gente é básico, a gente vai tranquilo num mergulhinho de 20 metros. Mas quando a gente vai num mergulho muito fundo, o que tem? A gente tem que voltar e tem que fazer paradas de descompressão. Quer dizer, paradas para o nitrogênio sair do nosso organismo. Então, outra vez, faz com que o mergulho seja uma coisa muito técnica. E isso também foi muito legal. Uma vez eu estava em Recife e fiz um mergulho bem profundo. E tinha que fazer 19 minutos a 3 metros. Quer dizer, você fica 19 minutos parado, agarrado num cabo, esperando esse tempo passar, que é para o seu sangue voltar ao normal. E aí, quando eu vejo, o barco foi embora. E eu fiquei no cabo pendurada. E aí eu só vi o barco indo embora. E a gente não pode subir, porque você pode ter uma doença descompressiva, né? Você tem que ficar parado. Então, eu e meu companheiro de mergulho, e o barco foi embora. Só pensando o que a gente ia fazer, porque a gente estava no meio do mar, né? Mas, enfim, tudo bem. A gente subiu, passou um tempo, o cara voltou, deu tudo certo também, né? Outro que foi tomar um cafezinho. Exatamente. Foram as duas vezes que o pessoal foi tomar café, uma na África e uma no Brasil. Obrigada, Ana.
com certeza. Vou lá fazer o curso de fotografia no celular. Denise, só falta 8 minutos agora para a gente fechar essa live. O tempo passa muito rápido. Pena que eu não estou aí em Búzios com você, tomando um vinho e a gente conversando, seria ótimo. Mas Lu, vem aqui. Vem ficar aqui. A minha casa, a nossa casa aqui, ela não é grande, mas tem um quarto de hóspedes bem gostoso. Vem aqui ficar com a gente, vai dar muita alegria. E a gente vai inventar mil coisas. Eu ainda vou morar em Búzios, gente. Vocês me aguardem, viu? Olha, vem, porque é muito bom. Pessoal que está aqui, que é de Búzios, duvido que tenha alguém que ache mais ou menos, né? Ângela Barroso, Denise, há quantos anos você mergulha? Poxa, Ângela! Isso não é pergunta de amiga, né? Ângela, eu estou com 60. Eu mergulho desde que eu tinha 24 anos. Então agora você faz as contas, né? Olha, eu quero aproveitar então, Lu, que está acabando a live, eu queria dar alguns recados. Pode dar. O primeiro recado, gente, é que eu estou muito feliz que eu estou lançando hoje, aqui em primeiríssima mão, junto com a Lu, o meu site. Foi desenvolvido, obrigada, pelo Renato Jardim, que está aqui na live com a gente, fez um trabalho lindíssimo. Eu preciso que vocês visitem o site e me digam o que achou, se tem alguma coisa para melhorar, a gente vai melhorar, né, Renato? É www.denisegrecofoto.com. Como diz o Renato, é .com, porque agora nós vamos ser internacionais. Então, não é BR. Denise Greco Foto, com ph.com. Deem uma olhadinha lá e me digam o que vocês acharam. É importante para mim saber o que o pessoal vai achar do site, hein? Eu achei maravilhoso. Que bom. Isso mesmo, eu mostrei para a Lu ontem para ela me dizer, porque se ela falasse que não estava bom, já ia reclamar com o Renato. Mas isso, Renato, ótimo. Bom, eu queria falar também do nosso próximo evento, né, que vai ser o Circuito de Arte em Búzios. Esse ano, em função da pandemia, vai ser online, com vídeos dos artistas, os artistas trabalhando, das obras, quem não estiver trabalhando, como eu, que é fotografia submarina, então, das obras nossas. Também a gente tem a nossa exposição do Bebê Arte Ipanema, com a nossa querida Márcia, que já, né, porque ia ser lançado e começou a pandemia, então, assim, a nossa reunião, a nossa confraternização vai ser agora logo após da pandemia, o Bebê Arte Ipanema, junto com a Janete Prioli. Nossa, estou encantadíssima também de fazer parte desse projeto, né? E é isso. Então, agradeço a todos aí, muitos amigos, muitos fotógrafos. Daniel Botelho, que nossa, ele é um ícone nacional, está aqui na nossa live, é muito importante para mim. Álvaro Veloso, que eu estou morrendo de saudades, Álvaro Veloso, morrendo de saudades. Quero agradecer a Denise Greco, essa grande artista brasileira, para mim, uma das maiores referências na fotografia subaquática, a nossa deusa Atlantis, de Búzios. Muito obrigada, Lu. Receber aqui, Denise, você é minha colega no coletivo, no Bebê Arte Ipanema, e agora no Contemporâneos também. Eu espero aí que a nossa parceria cresça mais e mais, e a nossa amizade também. Agradeço a todos que estiveram aqui nos prestigiando a Denise, os amigos da Denise. Muito obrigada pela presença. Infelizmente, não conseguimos responder todas as perguntas, porque vocês perceberam, o tempo passa muito rápido, mas do que deu para perceber aqui, do que deu para ler, ficamos muito felizes com o carinho de vocês. A Denise vai voltar, a gente vai levar essa conversa falando sobre fotografia, não subaquática. Isso aí é o Ota, porque tem muitos amigos nossos aí que estão com saudades dele também. É a primeira vez que eu estou vendo o Ota.
Já mandei até hoje. Que prazer te ver aí, embora não seja ao vivo, né? Prazer. Prazer é meu. Grande mulher ao seu lado, parabéns. Eu também acho. E grandes companhias que ela tem como você. Muito bom isso, hein? Obrigada, obrigada. Dá licença. Olha, Tá bem. essa live hoje foi assim, alto astral, muito bom estar de novo com a galera de Búzios aqui, Sinergia, os amigos de Niterói, enfim, todos que vieram prestigiar. Toda vez que eu fui a Búzios foi uma festa, foi muito bacana. Tenho muito carinho por todos daí e espero que a gente possa se reencontrar em breve. Isso mesmo, Lu. Olha, vem para cá e vem ficar aqui com a gente, para a gente poder tomar um vinho bem gostoso, contar história, contar caso e aprofundar os nossos laços, né? Muito obrigada mesmo pelo convite, adorei. Em breve a gente divulga a nova data da live. Isso, e aí a gente vai falar mais do olhar da fotografia, do processo criativo, né? Que hoje foi mais essa brincadeira da aventura. Foi. Isso e, mesmo. gente, muito obrigada. Volto terça-feira falando sobre direitos humanos, racismo e mulher nas artes, com a mestra em direitos humanos, Janaína Gama, uma grande mulher, e espero que vocês possam também prestigiar a gente aí na terça-feira às 20 horas. Sábado que vem eu recebo o professor Antônio Machado falando sobre impressionismo, e vai ser muito bacana. Denise, essa semana a gente vai marcar a próxima live e assim que a gente tiver com a data, a gente também anuncia para vocês. Com certeza. Denise, minha amiga, muito obrigada. Obrigada. Queridos, fiquem em casa, se puderem, usem máscara e até a próxima. Até breve. Até breve. Beijos. Tchau. Tchau.